Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Marina, como a Luli falou. Hoje eu trabalho no Instituto Luiza Mel. Eu vou contar rapidinho a minha história para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui. Na verdade, desde pequenininha, eu sempre peguei cachorro de rua, eu escolhi ser veterinária porque eu gostava muito de cachorro, pegava cachorro na rua e levava e enfiava na minha casa. Meu pai e minha mãe sempre ficaram loucos com isso. O que acontece é que logo que eu me formei, eu acabei indo trabalhar em 2 ONGs e eu achava que essa ia ser a minha vida. Só que não deu muito certo trabalhar nas ONGs, porque por conta não só de remuneração, mas por vários outros motivos, e eu acabei me desiludindo. E eu cheguei até pensar em mudar de profissão, mas acabei acolhida pelos hospitais veterinários particulares e pelos proprietários desses animais, pelos tutores desses animais. Então, eu sei que o tema da palestra é muito delicado, então, se alguém não concordar, é mais a minha opinião e o meu ponto de vista em relação a tudo que eu vivi, tanto dentro das ONGs, quanto dentro dos hospitais veterinários. Hoje eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de novo, então, assim, nesse momento eu estou muito feliz, porque eu estou trabalhando com o que eu amo novamente, mas eu também não posso esquecer da parte que eu passei, que foi a dificuldade, e que os hospitais veterinários particulares também me acolheram. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que os veterinários também pensam dos protetores. Então, eu vou explicar exatamente os 2 lados e o que eles pensam. Na verdade, assim, a veterinária ela tem várias áreas. Então, hoje eu vou falar com vocês estritamente da área dos animais domésticos. Então, eu não vou entrar em área de abate, de zootecnia, nem nada disso, nem de silvestres. Eu vou falar só mesmo da área de animais domésticos para a gente não se estender tanto e também não polemizar tudo isso. A primeira coisa que eu tenho para falar é que eu não sei por que isso é considerado polêmica. Porque os médicos veterinários, eles estudaram para cuidar dos animais. E os protetores, eles amam os animais. Então, nunca devia ter sido colocado como uma polêmica esse assunto. Esse assunto, na verdade, ele devia ser muito mais natural do que a gente, de fato, encara. Na verdade, o que eu falo é que, assim, a veterinária, todo protetor e todo mundo tem que entender que a veterinária ela é uma profissão como outra qualquer. Todo veterinário, ele tem que pagar conta, todo veterinário, ele gosta de bicho sim, só que ele tem que ter uma remuneração no final do mês. Então, essa parte de escolha de vida, é uma escolha de vida, dependendo do protetor, de abdicar de tudo para cuidar dos animais. Então, não tem como todo veterinário acabar atendendo de forma gratuita ou com uma remuneração mais baixa, porque aquele animalzinho precisa. Então, a primeira coisa, assim, o veterinário, na primeira parte que a gente fala, ele é assustado, alienado. O veterinário está assustado com a proteção animal. Primeiro porque a proteção animal está tendo uma repercussão muito grande hoje na sociedade, só que eles estão assustados. Então, o que eu já reparei em vários amigos meus, porque eu tenho amigos que são donos de hospital também, muitos deles abriram vagas para ONGs e protetores para serem atendidos por preços muito mais baixos. Mas o que acontece? Muitas vezes eles acabam chamando os protetores de verdade de cuidador. Eles acabaram mudando o título por medo. Eles têm uma visão muito diferente. Então, assim, uma estrutura dessa, por exemplo, é de um dos hospitais que eu trabalho. É uma estrutura totalmente voltada para o bem-estar animal, só que essa é uma estrutura que saiu cara para eles. Então, assim, eles têm que pagar essa estrutura também. O que a gente vê é que muita gente esquece dessa parte quando chega no hospital veterinário. Não tem como um hospital desse porte, por exemplo, atender de uma forma gratuita ou qualquer coisa assim. Ele precisa se pagar. Então, assim, o que acontece? Falando dos protetores, a gente tem vários tipos de protetores, que muitos deles, às vezes, a gente não pode chamar de protetor, mas o veterinário acaba entendendo aquela pessoa como protetor, porque ela se intitula protetor. Tem muita gente que pega um cachorro na rua e abandona no veterinário.
E a consciência dele fica tranquila, porque ele acha que o veterinário tem a obrigação de cuidar daquele cachorro. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, isso é muito complicado. Então, esse tipo de protetor, que não é protetor, ele está assustando os veterinários. O protetor, que é aquele protetor que ele tem uma parceria com o veterinário, esse protetor, o veterinário gosta. Foi o que eu falei para vocês, eu tenho muitos amigos, donos de hospital, e um deles até me procurou em Campinas, recentemente, para fazer um acordo, para atender 3 ou 4 ONGs que eu indicasse por 20% do valor normal deles. Então, assim, por que ele me procurou para indicar? Porque eles têm algumas pessoas que abusam. Tem as pessoas que querem o bem do animal e entendem tudo isso, e tem gente que vai abandonar. Então, eles querem alguém de confiança. Eles, sabendo que eu trabalho com ONG há muito tempo, que eu conheço muitas ONGs, eles acabaram me pedindo indicação de 4 ONGs que fossem idôneas, que de fato ajudassem os animais de uma forma correta e que não fossem abandonar simplesmente o animal dentro do hospital deles. O protetor, ele é sempre movido por amor. Então, o que acontece? Às vezes a gente chega num hospital veterinário ou em algum lugar, e eu não estou generalizando, eu não estou falando que todo mundo é assim. Eu estou explicando a parte que assusta os veterinários para vocês entenderem. Então, assim, às vezes a gente chega gritando, às vezes a gente chega falando, esse cachorro ele foi atropelado, eu preciso que você faça isso, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, assim, não é assim que funciona. Chega, conversa, explica o que aconteceu. A gente não precisa chegar de uma forma desesperada para conversar com o veterinário ou impondo a nossa decisão para eles. Eles querem que a gente converse, eles não querem que a gente imponha o nosso estilo de vida e a nossa vontade dentro de um lugar que eles batalharam tanto para construir. Então, isso tudo é muito difícil. A gente tem que separar um pouco as coisas e saber a hora de procurar o veterinário. Muitas vezes a gente precisaria procurar ele na hora da precaução e não do desespero. Então, assim, se você tiver um veterinário que já te acompanha, um veterinário que você confia, um veterinário que você leva para pedir vacina para os seus cachorros, esse veterinário, quando você for lá e pedir um desconto ou para ele dividir em 30 vezes, ele vai estar do seu lado. Ele vai estar do seu lado exatamente porque vocês já têm uma parceria. Então, assim, falando agora na sociedade, a sociedade hoje ainda não entendeu o papel do protetor dentro dela. Tem muita gente que chama protetor de louco, tem muita gente que chama pessoas que gostam de bicho, que fazem tudo por esses animais, de louco. Só que a gente não é louco. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho social muito importante. A gente está tirando esses animais da rua, a gente está dando abrigo para eles e dando novos lares. A gente está fazendo um papel que o governo devia fazer. O que acontece é que muita gente não sabe o papel do CCZ. A gente confunde muito. Eu escutei muita gente falando que o CCZ devia castrar, o CCZ devia cuidar. O CCZ devia fazer isso sim. Só que o trabalho principal do CCZ hoje ele é um centro de controle de zoonoses. Ele não é um centro de cuidado animal. Como que antigamente eles faziam o controle populacional desses animais? Eles faziam eutanásia. Hoje, a lei mudou, hoje já não se pode mais fazer eutanásia em São Paulo, só que eles ficaram sem ter o que fazer, porque apesar da lei ter mudado, o conceito de CCZ ainda não mudou. Então, assim, como que você resolve a questão do controle populacional? Então, assim, é muito complicado tudo isso. Você tem que ir na raiz do problema. Não é simplesmente xingar o veterinário do CCZ ou qualquer coisa assim. Hoje, eles ainda fazem a prevenção de leptospirose com a erradicação de ratos. Então, assim, eles ainda colocam veneno nos bueiros. O que acontece é que para o CCZ, não é um cachorro que está ali. É um centro de controle de zoonoses. Ele quer evitar as doenças que podem passar para os seres humanos. Então, mudou tudo isso na lei, mas no conceito de CCZ ainda não. Então, a gente tem que trabalhar e a gente tem que lutar para trabalhar tudo isso. Graças a Deus, hoje em São Paulo, a gente tem campanhas de castração muito bem vistas.
E a cidade de São Paulo acaba tendo uma parte de que cada cidadão tem 10 castrações gratuitas, apesar de muita gente não saber. Então, a cidade de São Paulo já está trabalhando nisso. Mas e as outras cidades, entendeu? A gente tem que tornar isso muito maior. Outras cidades também têm que começar a pegar isso para fazer também. As pessoas têm que entender que a castração em clínica e hospital é diferente, sim, da castração em escola, mas ela tem que ser feita da mesma forma. A castração em escola, não necessariamente, ela é o que alguns veterinários pensam. A gente tem, sim, veterinários que trabalham com material esterilizado, com anestesia correta. Então, assim, a castração em escola, ela tem que ser muito bem vista quando ela é feita da forma correta. A castração, ela tem que ser gratuita em alguns lugares. Não necessariamente o veterinário tem que ser gratuito. Eu não entendo, e isso é até uma coisa que a gente teria que perguntar para o conselho, né, para o CRMV, por que um veterinário remunerado não pode trabalhar gratuitamente? Se eu sou remunerada por alguém que quer me pagar, mesmo assim eu não posso atender de graça. Pelo conselho isso é proibido. Mas por quê? Se médicos podem fazer isso, por que eu não posso? Eu não estou trabalhando de graça. Eu estou atendendo pessoas de uma comunidade carente que não tem condição de pagar o que a gente precisa receber. Então, o que acontece? As pessoas têm que começar a entender, toda a sociedade, que a campanha de castração ela é uma utilidade pública. Se ela não fosse utilidade pública, as protetoras de Santa Catarina que sofreram um processo do CRMV, elas não tinham ganho a causa. Por que elas ganharam a causa? Porque é utilidade pública. A gente está trabalhando para fazer exatamente o controle populacional que o CCZ hoje não consegue fazer porque ele não pode mais eutanasiar os cachorros. Então, a gente está trabalhando para o CCZ não ter que voltar a eutanasiar cachorro. Porque o que acontece? Um veterinário. Essa foto aqui é de algumas campanhas que a gente fez. Eu faço campanha de castração também, para vocês entenderem. Então, essas fotos, elas são de campanhas de castração que a gente fez. Um protetor, quando olha essa foto, ou um veterinário que olha essa foto, um veterinário protetor que olha essa foto, ele vai achar essa foto linda. Exatamente porque a gente está mostrando uma quantidade gigante de animais castrados. Um veterinário de hospital e clínica que não estava nessa situação, ele vai achar essa foto horrível. Porque o cachorro está deitadinho no chão, porque o gato está deitado no chão. Só que eles não estavam lá para ver que a gente tem aquecedor para todos os animais, que a gente tem um veterinário que fica olhando os animais, que a gente tem um enfermeiro olhando todos esses animais. É toda uma equipe movida exatamente para trabalhar em prol desses bichos e não para prejudicar eles. Então, a gente tem que trazer esses veterinários para perto da gente para eles entenderem como funciona uma campanha de castração. A gente tem que mostrar para eles que isso daqui é bonito, exatamente para eles se juntarem a gente. Porque a gente precisa de muitos veterinários na campanha de castração, para poder fazer cada vez mais. Por que isso seria mesmo utilidade pública? Quantos cachorros a gente não acha desse jeito? Essa foto dessa pitbull, eu achei ela na rua com esses 10 filhotinhos há 7 anos atrás. Essa gatinha a gente achou faz pouco tempo. Então a situação não mudou. A gente está mudando essa situação, a gente está conseguindo fazer uma boa diferença. Mas a situação ainda não está resolvida. E as pessoas têm que entender isso. Eu fiz uma conta por baixo, não é a conta certa, esse número é muito maior, mas é uma conta que eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas o valor das nossas campanhas de castração. Eu coloquei aqui só três projetos de castração. Então, assim, a gente sabe que existem dezenas de projetos de castração hoje em dia. Eu fiz a conta baseada em só 3 projetos, que é o Celebridade Vira-Lata da Lully, que castrou 7 mil animais nesses últimos 7 anos. O projeto Adote um Amigo, que era um projeto que eu tinha na faculdade, que eu coordenei a minha faculdade inteira, que quando eu saí da faculdade, a gente tinha castrado já 1000 filhotes. E a Andressa Vitorino e a equipe dela, que já castraram 1.500 animais nesses 7 anos. Dividindo esses animais em 7 anos, para ninguém falar que eu estou fazendo a conta com todos os animais no mesmo ano. Dividindo eles em 7 anos, multiplicando por 6 filhotes e 2 ninhadas por ano,
Hoje, se a gente não tivesse castrado esses animais, a gente teria por baixo mais 114 mil animais nas ruas. Onde que esses cachorros iam estar? Então, assim, a gente tem que mostrar para toda a sociedade que o nosso trabalho é importante. O nosso trabalho de utilidade pública é muito grande. Porque esses 114 mil animais, eles iam estar nas ruas. Porque hoje os abrigos, o abrigo que a gente trabalha, que fica no interior de São Paulo, tem 259 animais. Do lado tem mais um abrigo com 300. Então, assim, são muitos animais que precisam de um novo lar. Se já tem tudo isso, e mesmo com esses 114 mil a menos, a gente ainda não tem lugar para pôr esses cachorros e ainda não tem tutor suficiente para todos esses cachorros, onde a gente colocaria esses animais? Então as pessoas têm que começar a ver o trabalho de proteção animal não como uma loucura, mas como um bem, tanto para a sociedade quanto para o ser humano. Aí aqui eu coloquei para vocês algumas dicas para a gente melhorar essa parceria com os veterinários. Levando em consideração não o que as pessoas me falam ou não, levando em consideração o que eu escuto desses veterinários. Porque eu trabalhei em hospital, então eu sei o que eles falam e o que eles esperam de um protetor. Então, assim, a primeira coisa é a honestidade e a sinceridade. A gente tem que ser sincero em tudo que a gente faz. Eu trabalhei no hospital de Campinas, que uma mulher levou um cachorrinho, ela era protetora, pelo menos se dizia protetora, ela levou o cachorrinho estava com a pata quebrada. Eu arrumei um dono para esse cachorro, eu divulguei ele, eu falei, olha, a única coisa que eu preciso é castrar ele e fazer a cirurgia. Ela ficou me enrolando, todo dia ela ligava no hospital, falava que vinha buscar para levar, falava que vinha buscar para levar. Enfim, ela demorou 30 dias para de fato buscar o animal. O tutor achou que eu estava de brincadeira com ele e não ficou com o cachorrinho. Graças a Deus a gente achou outra pessoa para ficar com ele depois. E aí ela falou, mas eu não tinha dinheiro. Se ela tivesse sido sincera desde o começo, provavelmente a gente ia trabalhar junto para resolver a situação do animal. Porque a gente já tinha achado um tutor para ele. Então a sinceridade, ela gera a credibilidade em tudo isso. Ela gera a confiança do veterinário no protetor. Se a gente chegar e falar, vamos trabalhar junto, chega num veterinário, assim, as ONGs, eu acho sim que elas têm que ter pelo menos um responsável técnico. O veterinário ele não precisa ficar na ONG todos os dias. Mas combinar um valor baixo com o veterinário e pedir para esse veterinário ir uma vez por semana nessa ONG para olhar os animais, para fazer convênio com o laboratório. É muito difícil você ver que algumas pessoas pagam um exame integral, quando se elas quisessem fazer um convênio com o laboratório faria por metade do preço. Mas para o laboratório fazer por metade do preço, ele precisa ter a confiança de que tem um veterinário responsável ali naquele lugar. Então, assim, a gente vai acabar com a prevenção, a gente consegue prevenir todos os nossos problemas. Um exemplo simples de tudo isso é a vacinação. O protetor vira e fala, eu não tenho dinheiro para pagar R$80 na vacina. Tudo bem, mas quantos animais você tem? Eu tenho 30, eu tenho 40. Então chega no veterinário e fala, olha, eu tenho 30, 40 animais para vacinar. Você consegue fazer um preço mais baixo para mim? Você vai em casa e vacina todo mundo? Disponibiliza um veterinário seu para ir lá em casa e vacinar todo mundo. Eu juro, vai ser difícil um veterinário que não faça isso. Eu conheço muitas pessoas que disponibilizariam sim um veterinário para ir até a ONG para fazer essa vacinação. E aí a vacinação não ia ser feita em casa de ração. A vacinação não ia ser feita com vacina que é incorreta. E aí aquele cachorro não ia ter a sinomose, que quando ele apresenta a sinomose, a gente corre para o veterinário e fala, eu preciso deixar ele internado, mas eu não tenho dinheiro porque ele está com sinomose. Então, assim, se a gente tivesse prevenido, se a gente tivesse conversado com esse veterinário antes e tivesse pedido para ele vacinar, com certeza ele teria ido vacinar e a gente não estaria com um bichinho com sinomose precisando ficar internado. Porque é besteira a gente querer vacinar em casa de ração com uma pessoa que não é capacitada, com uma pessoa que não estudou para aquilo, com uma pessoa que armazena a vacina de forma errada e se intitula doutor, nunca fez faculdade, nunca fez nada, mas gosta de falar, porque o balconista da casa de ração sempre quer dar a vacina no cachorro falando que não precisa de veterinário porque ele sabe o que ele faz. E, na verdade, ele acaba causando um problema muito maior.
É igualzinho a vacina de prevenção de gravidez. Essa vacina ela tem vários problemas, ela causa câncer. Eu nunca vi nenhum veterinário dar essa vacina. Aonde as pessoas conseguem essa vacina? Em casa de ração. Então, assim, as pessoas acabam diminuindo o trabalho do veterinário. O que é triste para um veterinário é saber que o trabalho dele e os anos dele de curso estão sendo diminuídos. Porque se você ficou 5 anos numa faculdade para estudar e para salvar bicho, vem alguém e simplesmente dá uma vacina e se intitula doutor. Então não é assim que funciona. Se a gente conseguir formar essa parceria, a gente consegue mudar a cabeça de muita gente e trazer essas pessoas para perto. Então, assim, eu acho que a conclusão que eu tenho é mais ou menos essa. Eu acho que as pessoas, elas acabam vendo o protetor de uma forma errada, elas acabam vendo o protetor como louco, porque a gente muitas vezes não sabe como conversar. A gente muitas vezes quer impor a nossa opinião. E eu falo a gente porque eu sou assim também. E eu estou tentando me policiar, e eu acho que todo protetor e todo mundo que gosta de animal e que quer salvar vidas, a gente tem que se policiar, porque as pessoas não têm necessariamente que agir da mesma forma que a gente. Elas não têm que pensar da mesma forma que a gente. Então, o que a gente tem que fazer é recrutar mais gente para o nosso lado, tanto o veterinário quanto as pessoas da sociedade, para a gente conseguir mostrar para eles o quanto o nosso trabalho é importante e o quanto tudo isso é importante dentro da sociedade. Ninguém gosta, mesmo protetor, ninguém gosta de ver um abrigo lotado, gente. Ninguém gosta de entrar num abrigo e estar com 400 animais num abrigo e ter que passar sufoco para pagar ração todo mês. Então, assim, a gente tem que trazer essas pessoas para perto da gente e mostrar que não é porque a gente gosta que tem tudo isso de bicho. É porque eles precisam. E porque alguém tem que fazer isso. E se alguém tem que fazer isso, para eles ajudarem a gente e ficarem do nosso lado. Não acharem que a gente faz tudo isso porque a gente é louco. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto bastante dessa frase. Ela mostra que, às vezes, por a gente não saber conversar e por a gente não saber chamar as pessoas para o nosso lado, a gente pode perder uma batalha muito importante. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é mostrar para as pessoas o lado bonito da proteção animal, mostrar para esses veterinários que a gente tá empenhado em mudar o conceito deles, mostrar para os veterinários que são contra, porque eles não são contra porque eles não gostam de bicho, eles são contra porque eles não entendem como o trabalho pode ser bonito. Porque eles só veem a outra parte. A única parte que o veterinário consegue enxergar quando a gente chega gritando num hospital ou falando que você tem que fazer de graça ou que você tem que dar desconto, é aquela pessoa ali gritando com ele. Ele não está vendo a outra parte. Ele não foi chamado para ir num abrigo e fazer as vacinas dos animais por um preço mais baixo, mas para salvar aqueles animais. Então a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito para poder mudar o conceito deles. Talvez se a gente baixar um pouquinho a guarda, a gente consiga baixar a guarda deles também e consiga mudar mais um pouco tudo isso. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpa se alguém não gostou ou se ofendeu com o que eu falei, mas é mais ou menos essa a minha proposta para vocês.